Milhares de pessoas e processos, milhões de informações, muita tecnologia e conhecimento. Por trás de toda essa estrutura e números, existem histórias. Numa viagem ao passado, notamos que a luta por direitos e qualidade de vida do trabalhador brasileiro é algo recente quando se trata de história. Em Goiás, no começo do século XVIII, povos indígenas foram caçados e muitos exterminados. Na corrida dos bandeirantes atrás do ouro, milhares de negros escravos viviam em condições subhumanas nas minas. Mesmo com o fim da escravidão e com a proclamação da República, o trabalhador continuou privado de garantias. No começo do século passado, a cidade de Goiás ainda era a capital. O estado, que contava com uma economia baseada na agricultura, vivia um processo de isolamento dos principais centros do país. Assim, Goiânia nasceu de uma proposta de integração e desenvolvimento. Em 1933 foi lançada a pedra fundamental da construção da cidade e 9 anos mais tarde, a transferência. Um grande canteiro de obras que favoreceu o surgimento de uma classe trabalhadora urbana no centro do Brasil. Operários que vieram de várias regiões do país. Os brasileiros viviam importantes transformações, como o surgimento das indústrias, um comércio fortalecido, provocando o êxodo rural, causando o aumento da população nas cidades, divisão de classes, conflitos marcantes entre patrões e empregados. Para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Assim, o governo Vargas criou 2 organismos distintos para solucionar conflitos trabalhistas: as comissões mistas de conciliação e as juntas de conciliação e julgamento, órgãos administrativos, não de julgamento, mas de conciliação, vinculados ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. As constituições de 1934 e 37 mencionaram pela primeira vez a Justiça do Trabalho. Em 1939, ficou estabelecido que a Justiça do Trabalho, ainda vinculada ao Poder Executivo, seria composta por juntas de conciliação e julgamento, Conselhos Regionais do Trabalho e Conselho Nacional do Trabalho. 8 conselhos regionais foram criados. Goiás fazia parte da 3ª região, com sede em Belo Horizonte. Essa primeira estrutura contava com presidente, vogais e suplentes. Não é de se estranhar que alguns dos primeiros processos estavam relacionados exatamente com a construção da capital. Neste, por exemplo, o reclamante, um mestre de obras, teria sido demitido só porque requereu pedido de férias ao patrão. Em 1941, a Justiça do Trabalho foi oficialmente instalada no Brasil com as juntas de conciliação e julgamento, inclusive em Goiânia, que aproveitou a estrutura criada em 39. Ainda era ligada ao Ministério do Trabalho, mas com características de um autêntico órgão judicial. A primeira junta de conciliação e julgamento de Goiânia integrava o Conselho Regional do Trabalho da 3ª região em Belo Horizonte, com jurisdição sobre os estados de Minas Gerais e Goiás. No primeiro ano de funcionamento, a 3ª região recebeu 1.472 processos. 420 foram julgados. Como presidente da primeira junta de conciliação e julgamento foi nomeado o juiz Paulo Fleury da Silva e Souza. A sede ficava na Avenida Tocantins, setor central. Dona Elisa Macedo, nomeada por Getúlio Vargas, estava entre os primeiros servidores da Justiça do Trabalho em Goiás. Era aqui na Tocantins, numa casa residencial. Era o doutor Paulo, o juiz, o Danilo Rocha, ele tinha uma bicicleta. É que ele fazia
a entrega dos processos, né, das reclamações. O da Calígula Bueno, que era o servente, era a turma da Justiça do Trabalho. Eu que fazia estatística todo mês, dava 10 processos. Nós cotizamos para comprar papel, porque tudo vinha de Belo Horizonte. 900 quilômetros separavam Goiânia da sede da terceira região em Belo Horizonte. Falta de estrutura e dificuldades de comunicação estavam entre as principais barreiras daquela época. Em grau de recurso, demorava muito. Materiais, de vez era comum faltar. E de quando em vez, nós, advogados, comprávamos, doava. E com o maior prazer. Era o que era a justiça de então, né? E no começo aí os dissídios trabalhistas, né, eram resolvidos administrativamente. Era presidido pelo delegado de trabalho e tinha 2 vogais, um representando os trabalhadores e outros os patrões. Então, já tinha um início da justiça por ele, mas era administrativo. A Constituição de 46 é que foi institucionalizado como poder integrante do Poder Judiciário. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Em 1943 foi criada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Logo depois, em 46, a Justiça do Trabalho deixa o Executivo e passa a integrar o Poder Judiciário, mantendo a estrutura administrativa. O Conselho Nacional do Trabalho passa a ser chamado de Tribunal Superior do Trabalho e os conselhos regionais, Tribunais Regionais do Trabalho. Das décadas de 1940 a 80, o Brasil passou por importantes transformações na economia, de agrária para industrial. Em Goiás, especialmente, a agroindústria ganhou força em várias cadeias produtivas, novos empregos, novas funções, novas relações de trabalho. Goiânia se transforma numa das principais capitais do país. A população do estado, de 500 mil, passa para 4 milhões de habitantes. De pequenos povoados surgiram grandes cidades, gerando serviços, centros comerciais, parques industriais. O número de municípios subiu de 63 para 246. Outro fator que contribuiu muito para o aumento da classe trabalhadora na região central do Brasil foi a construção de Brasília, inaugurada em 1960. Apesar do crescimento da região, a estrutura da Justiça do Trabalho em Goiás evoluiu pouco, sendo instaladas apenas a primeira JCJ de Anápolis em 1960 e a segunda JCJ de Goiânia em 79. Depois de quase 40 anos, Goiás deixou a terceira região em Belo Horizonte, passando a 10ª região com sede em Brasília. A instalação do TRT-10 aconteceu em 1982, com jurisdição sobre o Distrito Federal e os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e mais tarde Tocantins. O juiz Herácito Pena Júnior, mineiro radicado em Goiás, foi o primeiro presidente. Que a jurisdição do Tribunal de Brasília era Goiás, Mato Grosso do Sul. Enorme. Os advogados que queriam, porque ficava mais fácil se dirigir ao tribunal em Brasília do que a Belo Horizonte. Sob a jurisdição da 10ª região foram instaladas 6 juntas no estado de Goiás: Catalão, Primeira de Rio Verde, Primeira de Itumiara, além das 3ª, 4ª e 5ª JCJs de Goiânia. Primeiro,
que a 10ª região, a sede da 10ª região em Brasília, já ficou muito mais próxima de Goiânia, do estado de Goiás, por conta do Brasília está inserido no seu território. Segundo, que naquela época, já na fase da criação da 10ª região, a Justiça do Trabalho já estava um pouco mais disseminada no estado de Goiás. Já existia uma consciência maior a respeito dos direitos trabalhistas. Uma situação dessa, se nós persistíssemos, era quase... Nós teríamos que ter uma filial lá em Belo Horizonte, um escritório lá. Ó, fulano, fica aí, eu fico de cá. A distância de 900 quilômetros passou para menos de 200, Anápolis lá. Então, já foi um avanço significativo, foi muito bom. Tudo se resolvia assim, com coisa de 2, 3 horas, estava em Brasília, né? Nossa, para nós, a questão de logística foi excelente, porque ao invés de nós viajarmos a noite inteira para Belo Horizonte, nós saímos daqui de manhã, 10, 11 horas, estávamos em Brasília. Então foi assim uma coisa excelente para os advogados, tanto de empregado quanto de empregador. O germe, o nascedouro do nosso tribunal, 18ª região. E aí nasceram as primeiras vontades de se criar um tribunal aqui. Declaro promulgada. A partir de 1986, começou um movimento para a criação de um Tribunal do Trabalho em Goiás. Mesmo diante de uma corrente contrária, foi formada a Comissão Pro-TRT de Goiás, com os juízes do trabalho Enio Galarça, na presidência, Saulo Emídio, na vice-presidência, e o apoio dos juízes classistas Eiler Rocha, João Rosa, Norton Hummel e Expedito Bezerra. Foram realizadas várias reuniões com a finalidade de mostrar às autoridades de diferentes setores a importância de um TRT no Estado. A mobilização envolveu advogados, políticos, empresários, sindicatos dos empregados e empregadores, Ministério Público e o governo do Estado. Recebi um telefonema do então ministro da Justiça, Paulo Brossard de Souza Pinto. Disse assim: você vai criar um tribunal em Goiás. Foi criada uma comissão pró-criação do TRT de Goiás. Eu fui, então, eleito presidente. O vice-presidente era o Saulo também. E naquela ocasião eu fui ajudado muito por um juiz classista, que era o João Rosa. Disse: bom, primeiro nós temos que motivar os advogados, os sindicatos de empregados, os sindicatos de empregadores, né, os deputados. Nisso, 3 pessoas me ajudaram muito. Uma foi o governador Ives Rezende. O segundo, o deputado federal João Natal, de saudosa memória. E, em terceiro lugar, também de saudosa memória, o então senador, o Henrique Santilo. Foi nesse tripé que eu me apoiei. Eles abriram as portas para mim. Eu fui procurar o então presidente do TST, Carlos Coqueijo Torreão da Costa. E ele, na minha frente, ele botou assim: sou favorável, ponto. 18 de março de 86. Eu considero essa a data base para que nós tivéssemos início da luta, que era oficializado, era o TST, através do seu presidente, que estava dizendo assim: ó, o caminho está livre. Nós fizemos, acho que, mais de 80 ou 90 viagens de março de 86 até a publicação da lei, que é de 10 de novembro de 1990. Estava dependendo de haver uma inserção na Constituição Federal que estava sendo gestada, inclusive na Comissão de Sistematização, e o Natal diz assim: o senhor pode redigir um artigo que force o presidente do TST a criar? Eu digo: claro. Então, se a senhora pegar a Constituição de 88, antes da última reforma, está lá: em cada estado da federação e no Distrito Federal haverá pelo menos um tribunal regional do trabalho. Quando a Constituição foi promulgada, o João Natal me deu a Constituição, dia 5 foi promulgada, dia 6 ele me deu. Enio, está aqui esse exemplar aqui. Houve uma luta muito acirrada para a criação do TRT, porque as lideranças goianas postulavam isso e havia uma certa resistência do TRT da 10ª região, alguns membros do TRT da 10ª região que não queriam esse desmembramento. Então, por ideia e iniciativa do Dr. Enio, foi criada uma comissão pró-criação do TRT. E nós participamos dos trabalhos dessa comissão, o Dr. Enio se destacou nesse trabalho, as lideranças políticas também
que apoiaram, onde se destacou o deputado João Natal, finado João Natal. As lideranças classistas também, de empregados e empregadores, até os empregadores também apoiavam e lutavam por isso. E até que foi criado. Enquanto se lutava para essa criação, veio a Constituição de 88, estabelecendo que haveria pelo menos um TRT em cada estado. E isso deu uma certa força para o projeto de criação do TRT de Goiás. E o pontapé inicial disso foi um ofício da Federação do Comércio do Estado de Goiás, assinado pelo ministro Elias Mufayson, pedindo a criação de um Tribunal Regional do Trabalho para Goiás, endossada pelo ministro José de Aquino Porto. Portanto, foram duas entidades patronais que deram início ao pedido de coisa. Com isso, criou-se uma comissão extraoficial aqui na região e que foi capitaneada pelo juiz Zênio Galarza Lima. Esse sim, para mim, na minha ótica, é o verdadeiro baluarte criador do Tribunal da 18ª Região. Sempre foi um anseio, quer da classe trabalhadora, quer dos empregadores. Os sindicalistas tomaram essa frente. E é evidente que, como os interlocutores entre o capital e o trabalho estavam na frente desse movimento, surgiram outros, que é a classe política, que é próprios magistrados, que sabiam também da importância desse tribunal para o estado de Goiás. A UENio teve um trabalho muito importante na criação do tribunal. Ele, como outros magistrados, a classe política e a sindicalista. Foi um trabalho muito grande. Envolveu o TST, envolveu o TRT da 10ª, envolveu a OAB, a Associação de Advogados Trabalhistas, a Sociedade, a Comissão da Justiça do Trabalho em Goiás, do Judiciário para a criação do TRT. Tinha integrantes da 10ª, tinha integrantes da hoje 18ª, né? Era bastante amplo e eram juízes, desembargadores, advogados, pessoas assim, bastante interessadas e unidas no propósito, que era o propósito de Goiás vir a ter o seu tribunal regional. O texto original do artigo 112 da Constituição de 1988, apresentado pelo parlamentar goiano, o deputado federal João Natal, previa a existência de ao menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado e no Distrito Federal. Assim, a luta pró-TRT de Goiás ganhou forma e força. Em 1989, foi criado o TRT da 18ª Região, com sede em Goiânia e jurisdição em todo o território do estado de Goiás. A instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região aconteceu no dia 30 de novembro de 1990. O presidente instalador foi o desembargador Otávio José de Magalhães Drummond Maldonado, que ficou no cargo no período de apenas 2 meses.